Eu sou intercambiável pela OTAN. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse isso aos jornalistas do Reino Unido em 2 de março de 2025. 5 palavras, sem hesitação. Parecia apenas mais uma declaração política, mas não era. Com essas 5 palavras, Zelensky deixou algo claro. O destino dele é insignificante perto do futuro da Ucrânia. Mas como chegamos a este dilema impensável? A Ucrânia precisará optar entre seu líder corajoso e a proteção da OTAN? As respostas estão neste vídeo. Por que você decidiu fazer isso? Por que um líder da estatura de Zelensky afirmaria abertamente algo tão drástico? Honestamente, essas 5 palavras são provavelmente o comentário mais sensato feito recentemente. As semanas anteriores a essa declaração foram marcadas por insultos diretos contra ele, e uma reunião absurda que fez essas 5 palavras parecerem quase brandas em comparação. Sem drama, apenas fatos. Mas quem tem insultado Zelensky? O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e sua equipe. Em uma postagem nas redes sociais, Trump atacou Zelensky, chamando-o de comediante de sucesso modesto e acusando-o de manipular o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, como se fosse um violino. Ele retratou Zelensky como um oportunista, interessado apenas em manter a máquina de fazer dinheiro funcionando, um líder cuja popularidade havia despencado e alguém que havia feito um péssimo trabalho na gestão da guerra. Trump chegou a chamar Zelensky de ditador sem eleições, o que realmente atingiu o presidente ucraniano. Afinal, falamos de um homem que lutou 3 anos contra um verdadeiro ditador, o presidente russo Vladimir Putin. E ainda assim, lá estava Trump, aparentemente o novo porta-voz de Putin, rotulando-o como a mesma coisa contra a qual mais de 46 mil soldados ucranianos morreram lutando. A ironia é quase insuportável. As declarações de Trump desde então foram todas desmascaradas. Zelensky não suspendeu as eleições de 2024 para se agarrar ao poder, mas sim porque a Constituição da Ucrânia proíbe eleições sob lei marcial, implementada após a invasão da Rússia em 2022. Isso não foi uma tomada de poder, mas uma ação legal obrigatória durante um estado de guerra. A popularidade de Zelensky também não despencou, muito pelo contrário. Sua taxa de aprovação, mesmo com a guerra, se mantém forte em cerca de 63%, diferente dos 4% divulgados por Trump. Essa taxa de aprovação contradiz a afirmação de Trump de que Zelensky fez um péssimo trabalho na gestão da guerra russo-ucraniana. Na verdade, ele liderou a Ucrânia durante um dos conflitos mais desafiadores da história recente. Apesar das enormes adversidades, Zelensky mobilizou seu povo e a comunidade internacional, permitindo que a Ucrânia ainda se mantenha de pé, 3 anos após ser atacada pelo que era visto como o segundo exército mais forte do mundo. Mas não importa se as palavras de Trump foram infundadas ou exageradas, porque o dano que elas causaram à relação Estados Unidos da América, Ucrânia, é muito real. Vale lembrar que, desde o início da invasão, os Estados Unidos da América têm sido o maior doador individual para a Ucrânia, segundo o think tank alemão Instituto Kiel. Destinou 68,4 bilhões em ajuda militar e 53,44 bilhões em ajuda financeira e humanitária para a Ucrânia entre 24 de fevereiro de 2000 e 22 e 31 de dezembro de 2024. Então, como você pode imaginar, perder os Estados Unidos da América como um aliado não seria apenas um golpe para a Ucrânia, mas um golpe catastrófico para todo o seu esforço de defesa, podendo mudar o rumo da guerra. Mas, veja, é exatamente essa ajuda que causou desentendimento entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América em primeiro lugar. Deixe-nos explicar. Uma vez que Trump foi reeleito como presidente dos Estados Unidos, todos os olhos estavam nele. A principal questão era se ele manteria o apoio à Ucrânia ou interromperia os bilhões em ajuda destinados ao país. Trump, conhecido como um presidente transacional, inicialmente escolheu uma opção secreta, uma fatia do futuro da Ucrânia. Ele sugeriu que a Ucrânia oferecesse metade de seus valiosos recursos minerais aos Estados Unidos da América como agradecimento ou condição para continuar recebendo ajuda. Estamos falando de recursos estimados em mais de 26 trilhões de dólares no total. Zelensky rejeitou o rascunho inicial do acordo, pois os termos privilegiavam fortemente os interesses dos Estados Unidos da América, oferecendo pouco em troca para a Ucrânia.
Zelensky foi inflexível. O acordo era injusto e não refletia o comportamento esperado de aliados. No entanto, Zelensky pareceu ceder, viajando aos Estados Unidos da América no final de fevereiro para assinar o acordo, entre outras coisas. Porém, nunca chegou a fazê-lo. Por quê? Porque tudo desmoronou antes que ele pudesse assinar o contrato. Zelensky entrou naquela reunião no Salão Oval em 28 de fevereiro de 2025, com grandes esperanças. Um acordo de paz, mineral e uma chance de fortalecer a parceria crucial da Ucrânia com os Estados Unidos da América. Mas, em vez disso, ele enfrentou uma confrontação imprevisível. A reunião começou de forma inocente, mas se transformou em um espetáculo após cerca de 35 minutos. Zelensky, disposto a negociar, foi recebido apenas com críticas do presidente Trump e do vice-presidente Juris Dr. Vance. As promessas de paz de Trump viraram ultimatos. "Você está arriscando a vida de milhões", advertiu Zelensky, parecendo encolher sob o peso dessas palavras. Ficou evidente que Trump, com suas declarações ousadas e retórica inflamada, buscava não apenas uma solução, mas controle. Ele queria que Zelensky cedesse às suas condições injustas. Trump gritou que estão brincando com a Terceira Guerra Mundial, aumentando a tensão e os riscos. Mas Zelensky, que não é de recuar facilmente, manteve-se firme. Ele se recusou a ser intimidado diante das acusações fanfarronas de Trump. Mesmo quando Trump elevou a voz e o acusou de jogar com o destino do mundo, Zelensky manteve a calma. De braços cruzados e olhar firme, ele não se abalou quando Vance o acusou de expor desentendimentos perante a mídia. Ele rebateu cada investida, deixando claro seu dever para com seu povo, não com as exigências de Trump. Sua calma desafiadora testemunhava a força demonstrada desde o início da guerra, que o ajudou a deixar algo claro. Mesmo no intenso Salão Oval, a sobrevivência de seu país valia cada embate, até contra o homem mais poderoso do mundo. E como o homem mais poderoso do mundo reagiu ao ser desafiado em sua própria casa perante o mundo? Você conhece o Trump. Sempre tão frio, calmo e composto, sem ego algum. Ele provavelmente lidou com toda a situação graciosamente. O presidente americano explodiu em pleno estilo trumpiano, transformando a reunião em um campo de batalha verbal. Vance entrou na diatribe, o que não é surpreendente, dado que ele tem sido um crítico de longa data da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para a Ucrânia. Ele latiu para Zelensky, que não disse obrigado uma vez durante toda a reunião, mesmo o presidente ucraniano tendo agradecido aos Estados Unidos da América. Em discursos, redes sociais e reuniões pessoais, manteve sua posição diversas vezes. Agradeci várias vezes, mas isso não pareceu importar para Trump e seus aliados. Esperavam mais, um tipo de gratidão imensurável em palavras. Assim, a reunião terminou antes do previsto. O almoço foi cancelado e os dois homens se separaram irritados. Trump até mesmo teria expulsado Zelensky e sua comitiva da Casa Branca, ampliando o abismo entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América. A recepção de Zelensky no Salão Oval gerou indignação em muitos, mas os oficiais dos Estados Unidos da América decidiram enquadrar esse tratamento de forma diferente. Em vez de se chocarem com a conduta de Trump, eles sugeriram que Zelensky é quem deveria ser deposto. Falar sobre adicionar insulto à injúria. Lindsey Graham, como sempre, criticou duramente a situação. Quando perguntado se Zelensky deveria renunciar, o senador dos Estados Unidos da América disse que ele precisa renunciar, enviar alguém com quem possam negociar ou mudar. Bastante diplomático, hein? Mike Johnson, presidente da Câmara, também se envolveu, insinuando que a liderança de Zelensky impedia a paz. Ele afirmou: algo precisa mudar. Ou ele precisa recobrar a razão e voltar à mesa com gratidão, ou outra pessoa deve liderar o país para tal. Essa é a típica atitude de "você está conosco ou contra nós". Ambas essas figuras de alto perfil pareciam mais interessadas em exercer poder político do que realmente apoiar a Ucrânia em sua hora de necessidade. Sem surpresa, Zelensky recusou-se a ceder aos pedidos de renúncia, deixando claro que só o faria em seus próprios termos. E esses termos, é claro, incluem uma adesão da Ucrânia à OTAN. Isso nos leva à declaração inicial do vídeo. Depois da cena caótica no Salão Oval, Zelensky não se escondeu. Em vez disso, ele pegou um avião direto para o Reino Unido para encontrar outros líderes europeus e o rei Charles III, nada demais. Ele encontrou o rei em Sandringham, no dia 2 de março, chegando de helicóptero militar. Cidadãos britânicos, alguns com bandeiras da Ucrânia, se reuniram para ver o presidente ucraniano e mostrar solidariedade. Foi um momento para mostrar ao mundo que, apesar de tudo, Zelensky não estava sozinho. Em Sandringham,
ele se encontrou com o rei Charles, apertando as mãos na entrada antes de uma conversa de quase 1 hora. Embora não tenhamos os detalhes, pode-se imaginar que foi muito mais agradável do que o anterior encontro de Zelensky na Casa Branca. O que temos detalhes é sobre a coletiva de imprensa que ele realizou em Londres no mesmo dia. Um dia depois de sua conturbada visita à Casa Branca, ele retornou ao palco. Ele tinha uma mensagem para entregar e nada o impediria. Acredite ou não, a mensagem não era sobre os eventos ocorridos nos Estados Unidos da América. Na verdade, ele quase evitou responder perguntas sobre o incidente no Salão Oval nesta mesa redonda. No entanto, ele não se esquivou de abordar seus comentários anteriores sobre a adesão da Ucrânia à OTAN e de reafirmá-los. Zelensky defende há tempos a adesão da Ucrânia à OTAN, não é novidade. Porém, ele reforçou esses apelos após o rompimento inicial do acordo mineral, mantendo-se resoluto. A Ucrânia precisava de garantias de segurança, confiáveis e claras. Garantias que garantiriam que a guerra nunca voltaria à porta da Ucrânia. Um acordo de paz que garantiria que a Rússia nunca mais destruiria vidas. Era óbvio que Zelensky estava falando sobre a adesão à OTAN aqui. Ele próprio afirmou isso em 23 de fevereiro, poucos dias após Trump o ter chamado de ditador sem eleições. Zelensky fez então o que poucos líderes fariam: ofereceu sua renúncia. Em uma declaração surpreendente na Conferência Ucrânia 2025 em Kyiv, Zelensky disse que está pronto para deixar sua posição pela paz na Ucrânia. Mas isso não é tudo. Ele também se ofereceu para renunciar em troca da adesão à OTAN, uma proposta inédita. Essa declaração personificou o foco singular de Zelensky, a segurança da Ucrânia. Não era sobre ele permanecer no poder, mas sobre a sobrevivência da Ucrânia. Um presidente que prioriza o futuro do seu país acima da própria posição. Isso é liderança, o tipo que faz história. Avançando para 2 de março, quando ele foi questionado sobre seus comentários em Londres acerca de renunciar. Zelensky não se abalou. Ele disse as 5 palavras que abriram este vídeo: "Eu sou intercambiável pela OTAN." Ele dizia: "Sem problemas, me tire da foto, mas faça valer a pena." Ele afirmou que a entrada da Ucrânia na OTAN indicaria o cumprimento de sua missão. Em sua visão, entrar para a OTAN era o objetivo supremo e não aceitaria menos como seu legado. Mas a pergunta permanece: o povo ucraniano aceitaria sua renúncia? Zelensky abordou isso, dizendo que substituí-lo não seria fácil, pois não bastaria apenas realizar eleições. Seria necessário me impedir de participar, o que não será fácil. Em outras palavras, boa sorte. Zelensky, já um mestre em táticas de deflexão, respondeu aos oficiais dos Estados Unidos da América, incluindo Elon Musk, que pediram sua renúncia. Ele apontou o óbvio. Cidadãos de outros países estão dizendo aos ucranianos qual presidente deveriam ter. Para ser claro, Zelensky não estava apenas defendendo sua posição. Ele criticou a interferência estrangeira, corretamente a rotulando como antidemocrática e não construtiva. É impressionante ouvir essas palavras de Zelensky após a grande humilhação sofrida por ele apenas um dia antes. Em um momento, Trump e Vance o evisceram publicamente diante da mídia mundial. No próximo, ele desvia ataques com a calma de um diplomata experiente, não de um comediante de sucesso modesto. Este homem acabara de ser submetido a uma das mais duras repreensões públicas imagináveis. Porém, não estava abalado. Na verdade, estava tudo, exceto isso. A jornalista da Sky News, Yalda Hakim, que sentou ao lado de Zelensky durante a discussão em mesa redonda no aeroporto de Stansted, ficou impressionada com a sua compostura. Ela descreveu como o espírito de Zelensky permanecia firme como sempre. Apesar das dificuldades evidentes das últimas semanas, meses e anos, não havia sinal de arrependimento ou derrota. Ela o descreveu como desafiador e resoluto, um líder que, sem dúvida alguma, não iria se curvar. Apesar de tudo que a Ucrânia enfrentou, continuamos lutando pela liberdade e democracia, afirmou Zelensky com convicção. Hakim ficou impressionado com como essa desobediência era a mesma qualidade que o tornou um símbolo global de resistência e liderança. Mesmo quando a superpotência mundial parecia se opor a ele, Zelensky teve força para permanecer firme e seguir lutando. Mas sua luta feroz renderá frutos? Por ora, há alguns dividendos. Os líderes europeus estão se unindo a Zelensky como nunca. Após a crítica devastadora que o presidente ucraniano enfrentou na Casa Branca, eles não perderam tempo em mostrar seu apoio. Emmanuel Macron, França, Donald Tusk, Polônia, Keir Starmer, Reino Unido e Justin Trudeau, Canadá,
usaram as redes sociais para demonstrar apoio à Ucrânia. Zelensky respondeu individualmente a cada post com "obrigado pelo seu apoio", o que foi interpretado por muitos como uma indireta para Vance. Mas, deixando de lado possíveis mesquinharias, a resposta europeia não se limitou apenas às redes sociais. Os líderes não só postavam, como também se mobilizavam. Starmer foi um dos primeiros a afirmar que o Reino Unido estava pronto para apoiar a paz na Ucrânia, com tropas e aviões. Isso foi reafirmado na cúpula de Londres, com a presença de Zelensky. Segundo Starmer, diversos países se comprometeram a enviar tropas para uma missão de paz na Ucrânia, caso um acordo seja alcançado. A cúpula também trouxe um anúncio revolucionário. O Reino Unido revelou um acordo para enviar 2 bilhões de financiamento de exportação para a Ucrânia, para mais 5 mil mísseis de defesa aérea. É um compromisso que supera qualquer discurso diplomático. Starmer explicou que a Europa deve fazer o trabalho pesado agora, sugerindo que a OTAN não pode mais depender dos Estados Unidos da América, considerando que Trump interromperia toda a meio ajuda militar à Ucrânia. Apenas 2 dias depois, em 4 de março, ele estava absolutamente correto. Essa percepção ultrapassa o compromisso europeu com a Ucrânia. França e Reino Unido também aumentam seus gastos com defesa. O Reino Unido aumentará seu orçamento de defesa para 2,5% do produto interno bruto até 2027. Isso é significativo para um país que só ultrapassou os 2% da OTAN em 2015. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também comentou sobre o aumento dos gastos com defesa alinhado com as metas da cúpula, sem dar detalhes. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, concordou, dizendo que a Europa precisa urgentemente se rearmar. Ela também compartilhou sua visão inesperada de transformar a Ucrânia em um porco-espinho de aço indigesto para qualquer invasor. Essa imagem vívida tranquilizou Zelensky de que a Europa ainda estava muito ao seu lado. Os líderes do continente não só oferecem palavras de conforto, mas também mísseis, tropas e um compromisso inabalável com a paz. Espere, e a OTAN? Afinal, Zelensky tem buscado isso por anos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sobaia, afirmou no final de 2024 que não aceitarão alternativas ou substituições para a plena adesão da Ucrânia à OTAN. Mais uma vez, é importante enfatizar que Kiev vê a OTAN como a única garantia de segurança real contra a agressão russa. Mas é provável que a Ucrânia se torne membro da OTAN? Esse caminho parece mais complicado do que nunca. Infelizmente, a associação da Ucrânia não está nos planos por enquanto. Os debates atuais focam somente em uma coalizão dos dispostos, um cenário alternativo conduzido por Starmer. Contudo, isso não representa uma adesão completa à OTAN. É um plano para garantir a paz. Sim, mas não oferece a proteção infalível da OTAN. O artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte afirma que um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a todos. Esta é a única forma de impedir definitivamente uma nova invasão russa da Ucrânia. Porém, os funcionários dos Estados Unidos da América foram um grande obstáculo para a Ucrânia entrar na OTAN. O presidente Trump tem sido inflexível recentemente que a adesão da Ucrânia à OTAN está fora de questão. Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, alertou que as proteções do artigo 5 da OTAN não cobrem a Ucrânia e que as tropas americanas não devem ser obrigadas a defendê-la sob a OTAN. Os Estados Unidos da América pressionam as nações europeias a assumir a responsabilidade pela segurança da Ucrânia. Apesar das portas da OTAN estarem fechadas para a Ucrânia no momento, a luta do país pela segurança continua. E isso levanta a questão: quem está com as chaves dessas portas? Bem, é o mesmo país que insiste que a Ucrânia deve permanecer neutra enquanto simultaneamente destrói suas cidades, sequestra seus filhos e reescreve a história para fingir que nunca existiu em primeiro lugar. Exatamente, é a Rússia. Rússia e sua sempre tão convincente preocupação com a expansão da OTAN. Este é o mesmo país que tenta justificar a invasão da Ucrânia, alegando que a possibilidade remota deste país se juntar à OTAN no futuro é uma ameaça grave à sua segurança. A OTAN tem a Rússia praticamente cercada agora. Mas vamos evitar nos ater aos fatos, certo? A linha de pensamento da Rússia aqui é basicamente que a Ucrânia pode se juntar à União Europeia se quiser, mas a OTAN definitivamente não.
Putin pode enquadrar a adesão da Ucrânia à OTAN como uma ameaça à segurança, mas ele não fez nada quando a Finlândia e a Suécia aderiram, apesar de suas conversas sobre linha vermelha. Putin não quer que a Ucrânia entre para a OTAN, pois ele está determinado a acabar com sua soberania. Baseado em suas palavras e ações, ele não vai parar até que a cultura, língua e identidade da Ucrânia sejam erradicadas. A OTAN é apenas a desculpa dele para invadir um país que não aceita ser independente. Além disso, há a questão da desmilitarização da Ucrânia. Ou sabe, transformá-la em um alvo fácil. Putin quer a Ucrânia desarmada, pois assim pode subjugá-la sem enfrentar resistência significativa. E a OTAN certamente não se encaixa nesse cenário. Com os Estados Unidos da América inesperadamente se voltando para a Rússia sob Trump, Putin pode obter o que deseja. E a Ucrânia segue lutando por seu futuro em um mundo que continua alterando as regras. Mas não nos iludamos. Mesmo se Zelensky renunciasse amanhã, a Rússia não aceitaria a adesão da Ucrânia à OTAN. Como mencionado, isso nunca foi sobre um líder ou uma decisão. É sobre apagar a Ucrânia como nação. Mas o que você acha que vai acontecer a seguir? Você vê Zelensky de alguma forma liderando a Ucrânia para a adesão à OTAN e depois renunciando? Ou você também concorda que a adesão da Ucrânia não é provável, independentemente das ações do presidente? Deixe-nos saber suas opiniões na seção de comentários abaixo.